A fazenda acorda envolta em silêncio, enquanto 3 pequenas vidas seguem definhando entre brinquedos intocados e sorrisos encenados. Só mais um pouquinho e você vai dormir feito um anjo, sussurra a voz doce, que não combina com a escuridão que esconde. Mas naquela noite uma porta se abre com força e a verdade finalmente encontra quem teve coragem de enxergar. O que acontece a seguir revela uma coragem silenciosa, capaz de romper até o mais bem construído disfarce de amor. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. O sol ainda estava baixo quando Reinaldo abriu os olhos. O despertador nem havia tocado, mas seu corpo já conhecia aquele ritual de décadas. Acordar antes da claridade completa, sentir o cheiro de terra úmida entrando pela janela, ouvir o primeiro canto dos galos misturado com o motor distante, de algum trator sendo preparado para o dia. Ele se levantou devagar, os joelhos reclamando um pouco, e caminhou até a cozinha descalço, sentindo a madeira fria do piso sob os pés. A casa era grande, construída no estilo das antigas fazendas de café do interior paulista, com varanda ampla, janelas largas e um jardim que sua mãe tinha plantado décadas atrás e que ele insistia em manter vivo, mesmo depois de tanta coisa ter mudado. Na cozinha, Marlene já estava lá, como sempre. Ela era a cozinheira da fazenda há quase 15 anos, uma mulher de gestos precisos e poucas palavras, que conhecia os gostos de cada pessoa daquela casa, melhor do que eles mesmos. Tinha uns 50 e poucos anos, cabelos presos num coque baixo, mãos fortes de quem trabalhou a vida inteira, e um jeito de olhar as coisas que parecia atravessar as aparências. Antes de trabalhar ali, tinha sido balconista de farmácia na cidade, e ainda guardava aquela atenção minuciosa com rótulos, medidas e efeitos das coisas. Reinaldo cumprimentou com um aceno de cabeça, e ela serviu o café preto, sem açúcar, do jeito que ele gostava. Enquanto bebia, ele observava pela janela os primeiros movimentos do dia na fazenda. Os funcionários começavam a chegar, alguns de bicicleta, outros a pé, cumprimentando uns aos outros com aquela familiaridade de quem divide o mesmo chão há anos. A Fazenda Santa Clara era conhecida na região pela qualidade do café que produzia. Reinaldo tinha herdado o negócio do pai, que havia herdado do avô. E ele levava aquilo a sério. Conhecia cada pedaço de terra, sabia quando a chuva estava demorando, quando a geada ameaçava, quando era hora de colher. Seus dias eram preenchidos com reuniões, visitas aos cafezais, conversas com compradores, análise de números, mas existia um vazio dentro dele que todo aquele trabalho não conseguia preencher. Ele tinha sido casado antes. A primeira esposa, Helena, era o amor da juventude dele, a mulher que havia transformado aquela casa num lar de verdade. Ela morreu num acidente de carro quando voltava da cidade, numa curva, da estrada que Reinaldo ainda evitava passar sempre que possível. A dor daquela perda tinha sido tão grande que ele quase vendeu tudo e foi embora. Mas a fazenda o segurou, o trabalho o segurou, e ele aprendeu a viver com um buraco no peito que nada parecia capaz de fechar. Durante anos foi só ele, a terra e as lembranças, até que conheceu Viviane. Ela era mais jovem, vinha de São Paulo, de uma família que tinha tido dinheiro e perdido quase tudo em investimentos ruins. Viviane tinha aquele brilho de quem estava acostumada a festas, viagens, roupas de marca e restaurantes caros. Quando a conheceu numa feira de negócios em Campinas, Reinaldo ficou encantado com a energia dela, com o jeito decidido de falar, com o sorriso largo que parecia iluminar qualquer ambiente. Ela parecia ser exatamente o oposto da solidão que ele carregava. Namoraram pouco tempo e se casaram rápido, e Reinaldo acreditou que finalmente tinha encontrado uma forma de reconstruir a vida. No começo, tudo parecia funcionar. Viviane se mudou para a fazenda, trouxe suas malas, suas caixas de sapatos, seus perfumes importados. Dizia que adorava a tranquilidade do campo, que queria aprender sobre o café, que sonhava em construir uma família ali. 6 meses depois do casamento, ela engravidou, e não veio um bebê, vieram 3. Trigêmeas.
Reinaldo ficou atordoado com a notícia, mas também emocionado. Aquilo parecia um recomeço, uma chance de preencher a casa com vida de novo, de construir algo que Helena teria amado ver. As meninas nasceram num parto complicado, prematuras, pequenas demais, frágeis demais. Passaram semanas na UTI neonatal, ligadas a tubos e monitores, lutando para respirar, para ganhar peso, para sobreviver. Reinaldo ia ao hospital todos os dias, ficava horas olhando através do vidro, rezando baixinho, prometendo a si, mesmo que faria tudo para proteger aquelas 3 vidas minúsculas. Quando finalmente puderam vir para casa, ele sentiu um alívio gigantesco, mas também uma preocupação que nunca mais o abandonou. As trigêmeas se chamavam Isabela, Mariana e Júlia. Isabela era a que tinha nascido com dificuldades motoras. Seus movimentos eram travados, suas perninhas não respondiam do jeito que deveriam, e os médicos explicaram que ela precisaria de acompanhamento constante, fisioterapia, muletas adaptadas para a idade. Mariana tinha a saúde frágil, vivia pegando resfriados, tinha crises de falta de ar, enjoava com facilidade, e qualquer mudança de temperatura ou esforço a deixava exausta. Júlia parecia a mais forte das 3, mas carregava nos olhos um medo que ninguém conseguia explicar direito, como se pressentisse que algo estava errado ao redor dela, mesmo sem saber nomear o que era. Quando as meninas completaram 5 anos, a casa já tinha se transformado num cenário diferente do que Reinaldo tinha imaginado. O quarto delas era impecável, cheio de brinquedos caros que raramente eram usados, pelúcias alinhadas nas prateleiras, 3 caminhas iguais com colchas combinando, paredes pintadas de cores suaves. Tudo parecia saído de uma revista de decoração infantil, mas faltava o principal, a presença verdadeira de quem deveria estar ali cuidando. Viviane tinha descoberto as redes sociais logo depois que as meninas nasceram. No começo, parecia algo inocente. Postava fotos das trigêmeas, contava sobre a rotina, falava das dificuldades. As pessoas começaram a seguir, a comentar, a se emocionar com a história daquela mãe de trigêmeas vivendo no interior, lidando com as particularidades de cada filha, mostrando força e dedicação. Os números cresceram rápido. 1.000 seguidores, 5.000, 10.000, 50.000. De repente, Viviane tinha se tornado uma influenciadora, e aquilo mudou tudo. O celular virou uma extensão da mão dela. A cada momento, ela estava gravando, editando, postando. As fotos precisavam ser perfeitas, luz certa, ângulo certo, roupas combinando, sorrisos ensaiados. As legendas eram longas e emocionadas, cheias de frases sobre superação, amor de mãe, luta diária. Os vídeos mostravam uma rotina impecável, café da manhã na mesa posta, brincadeiras no jardim, abraços carinhosos, mas tudo aquilo era encenação. Quando as câmeras desligavam, Viviane guardava o sorriso, largava as meninas com quem estivesse por perto e voltava para o quarto, para o computador para planejar o próximo post, a próxima parceria, o próximo conteúdo. As trigêmeas cresciam cercadas de pessoas, mas sem a presença de quem mais deveria estar ali. Quem de fato cuidava delas no dia a dia era a equipe de funcionários, Dona Irene, a arrumadeira mais velha, que trabalhava na fazenda desde antes do próprio Reinaldo nascer, passava pelos corredores, observando tudo com aquele olhar de quem já tinha visto muita coisa ser varrida para debaixo do tapete. Ela desconfiava de Viviane desde o começo, mas guardava suas opiniões para si mesma, porque sabia que emprego no interior era coisa que não se arriscava à toa. Camila, a jovem cuidadora contratada especialmente para ajudar com as meninas, tinha 20 e poucos anos, era da cidade vizinha, e tinha se apegado às trigêmeas de um jeito que doía. Ela passava as tardes brincando com elas, ajudando Isabela a andar com as muletas coloridas, segurando Mariana quando ela se cansava rápido demais, conversando com Júlia sobre os medos que a menina não sabia explicar. Camila via como elas eram carentes de atenção verdadeira, como buscavam o colo de qualquer adulto que demonstrasse um mínimo de carinho, e sofria calada, porque não sabia o que fazer com aquela angústia.
de perceber que algo estava profundamente errado, mas não ter provas, não ter como agir. Lourdes, a passadeira, via as roupas de festa de Viviane passarem pelo ferro quase toda semana, vestidos novos, blusas de grife, saias elegantes. Enquanto isso, os vestidinhos das trigêmeas pareciam cada vez menos usados, como se aquelas crianças fossem mais peças de cenário do que filhas de verdade. E Marlene, a cozinheira, via tudo da cozinha. Entre o fogão a lenha, o cheiro do café coado e o vapor das panelas, ela observava a mesa do café da manhã montada com capricho, mas raramente frequentada pela mãe com verdadeira disponibilidade. Via Viviane descer correndo, pegar uma fruta, tirar uma foto, postar alguma coisa e subir de novo, deixando as meninas sentadas sozinhas mexendo na comida sem apetite. Foi Marlene quem primeiro percebeu que algo estava errado, de um jeito mais profundo. Ela notava que as trigêmeas, especialmente Isabela, estavam sempre cansadas demais. Não era o cansaço normal de uma criança que brincou o dia inteiro. Era um cansaço pesado, um jeito de dormir que parecia antinatural, com suor frio, olheiras fundas, uma respiração que não parecia simples fadiga infantil. Mariana vivia reclamando de tontura e dor de barriga, e Júlia estava cada vez mais quieta, como se tivesse medo de incomodar, de existir alto demais. Num fim de tarde, quando o sol já estava baixo e a casa ficava naquele silêncio pesado que antecede a noite, Marlene subiu para levar um lanche para as meninas. Camila tinha descido para buscar algo na despensa, e as trigêmeas estavam sozinhas no quarto. Quando Marlene entrou, encontrou as três deitadas, com um tipo de moleza no corpo que não era normal. Isabela estava com os olhos entreabertos, mas parecia não enxergar direito. Mariana respirava devagar demais. Júlia tentou levantar a cabeça e não conseguiu. Ao lado da cama havia um copo, de leite pela metade, e Marlene se aproximou para cheirar. Tinha um cheiro levemente amargo, diferente do leite normal. Ela pegou o copo, levou até a cozinha e guardou discretamente, sem saber ainda o que fazer com aquela suspeita, mas sabendo que precisava começar a prestar atenção. Reinaldo, enquanto isso, vivia imerso no trabalho. Ele acordava cedo, passava o dia inteiro nos cafezais, voltava tarde, jantava em silêncio e ia dormir exausto. Amava as filhas, mas tinha dificuldade de se conectar com elas de um jeito mais presente. Sentia que não sabia lidar com as necessidades especiais de Isabela, com a fragilidade de Mariana, com o medo de Júlia. E no fundo ainda carregava um pavor de perder de novo, de se apegar demais e ver tudo desmoronar como tinha acontecido com Helena. Então, de forma inconsciente, ele se protegia, mantendo uma distância, confiando que Viviane estava cuidando de tudo, acreditando nas fotos bonitas que ela postava, nas legendas emocionadas que ela escrevia. Mas a verdade era que Viviane tinha começado a ver as trigêmeas como um fardo. No começo, elas eram a história perfeita para as redes. Mãe de trigêmeas especiais, superação, luta, amor incondicional. Mas conforme o tempo passava, as meninas exigiam mais atenção, mais cuidado, mais tempo. Isabela precisava de fisioterapia constante. Mariana vivia adoecendo. Júlia acordava de madrugada com pesadelos. E Viviane não tinha paciência para nada disso. Ela queria crescer como influenciadora, fechar parcerias, viajar para eventos, aparecer em revistas, ser reconhecida. As meninas, ao invés de serem o trampolim que ela esperava, tinham se tornado o peso que a impedia de voar. Foi então que ela começou a ter uma ideia. No início foi só um pensamento que passou rápido pela cabeça, algo que ela espantou com nojo de si mesma. Mas o pensamento voltou. E voltou de novo. E aos poucos foi ganhando forma, ganhando justificativa, ganhando um plano. Ela começou a pesquisar na internet, em abas anônimas, coisas que ninguém deveria procurar. Como fazer crianças dormirem mais, medicamentos para acalmar, substâncias que deixavam as pessoas sonolentas, doses que não matavam, mas debilitavam aos poucos. E foi nessas pesquisas que ela encontrou o que procurava. Um sedativo forte, de uso controlado, que em doses pequenas e constantes,
podia deixar uma criança num estado de sonolência permanente, enfraquecida, dócil, fácil de gerenciar. Viviane conseguiu o medicamento através de uma farmácia de manipulação, usando uma receita falsa que ela mesma criou com a ajuda de programas de edição. Recebeu o frasco discretamente, escondeu no fundo da bolsa e começou a usar. No começo, pingava só um pouco no leite das meninas antes de dormir, para garantir que elas não acordassem de madrugada. Depois começou a dar também durante o dia, misturado no suco, na vitamina, no iogurte. As trigêmeas passaram a ficar cada vez mais quietas, mais sonolentas, mais apagadas. E Viviane, ao invés de se preocupar, sentiu um alívio perverso. Agora ela podia gravar seus vídeos em paz, editar suas fotos sem interrupções, planejar suas estratégias de conteúdo sem precisar lidar com choros, pedidos ou necessidades. Marlene foi quem percebeu a mudança. Ela notou que as meninas estavam comendo cada vez menos, que ficavam deitadas o tempo todo, que pareciam sempre confusas, com aquele olhar vidrado de quem estava sob efeito de alguma coisa. Num dia de limpeza profunda na despensa, ela encontrou um frasco pequeno escondido atrás dos sacos de açúcar e farinha. O rótulo estava escrito à mão, com uma letra que ela não reconheceu. Ela leu o nome da substância e sentiu o coração disparar. Era um sedativo potente, do tipo que ela conhecia bem dos tempos de farmácia, que poderia deixar um adulto atordoado por horas e fazer estragos graves em crianças. Ela recolocou o frasco exatamente onde estava, fingiu que não tinha visto, mas por dentro sentiu o estômago revirar. Precisava ter certeza antes de fazer qualquer coisa. A partir daquele dia, Marlene começou a observar tudo com mais atenção. Anotava num caderno simples, com capa de flores desbotadas, tudo o que via. O horário em que Viviane entrava no quarto das meninas, o estado delas depois dessas visitas, as coisas estranhas que ela notava na comida e nas bebidas. Não era uma especialista, não tinha provas concretas, mas tinha o instinto de quem passou a vida cuidando de outras pessoas. E aquele instinto gritava que alguma coisa terrível estava acontecendo debaixo do teto daquela casa grande e bonita, cercada de cafezais e silêncio. O outono chegou trazendo um frio seco e noites longas. Reinaldo recebeu um convite para uma feira internacional de café em Milão, na Itália, uma oportunidade importante de fechar contratos com compradores europeus. Ele hesitou em aceitar, mas Viviane insistiu, dizendo que ele não podia perder aquela chance, que ela cuidaria de tudo, que ele precisava pensar no futuro da fazenda. Ela até postou uma foto emocionada nas redes, se despedindo do marido no aeroporto, com uma legenda sobre ser uma mãe guerreira que ficaria sozinha cuidando das trigêmeas enquanto o marido trabalhava pelo sustento da família. Os comentários foram cheios de apoio, de emojis de coração, de mulheres dizendo que ela era uma inspiração. Mas assim que o carro de Reinaldo desapareceu na estrada de terra, sumindo entre os morros, o clima dentro da casa mudou. A voz doce que Viviane usava para gravar os stories desapareceu. O tom impaciente dominou os corredores. E as trigêmeas, que já viviam numa penumbra de negligência, passaram a ser tratadas como um incômodo ainda maior. Viviane começou a aumentar as doses do sedativo, a dar com mais frequência, a ser mais descuidada. Afinal, não havia ninguém por perto para questionar, para observar, para perceber. Ou pelo menos era isso que ela pensava. Marlene, porém, estava vendo tudo e sabia que o tempo para agir estava acabando. Na primeira noite depois da partida de Reinaldo, Marlene ficou acordada até tarde na sua pequena casa, nos fundos da propriedade, olhando para o caderno de anotações à luz de uma lamparina. Ela lia e relia o que tinha escrito, tentando encontrar uma forma de agir que não colocasse seu emprego em risco, mas que também não deixasse aquelas crianças à própria sorte. Marlene tinha 2 filhos já crescidos, que moravam na capital e vinham visitá-la apenas nas festas de fim de ano. Ela conhecia o peso da maternidade, sabia o que era passar noites em claro quando um filho adoecia, sabia o que era sentir o coração apertar ao ver uma criança sofrendo. E aquilo que estava acontecendo com Isabela, Mariana e Júlia ia contra tudo o que ela acreditava sobre
o que significava cuidar de alguém. Ela pensou em conversar com Dona Irene, mas a arrumadeira já tinha deixado claro várias vezes que preferia não se meter em confusão. Pensou em falar com Camila, mas a moça era jovem demais e certamente seria demitida na primeira palavra errada. Pensou até em ligar para Reinaldo, mas o que ela diria? Que estava suspeitando que a esposa dele estava drogando as próprias filhas? Ele acreditaria numa cozinheira contra a palavra da mulher que postava todos os dias sobre o quanto amava aquelas meninas? Provavelmente não. E pior, se Viviane descobrisse que Marlene estava falando dela pelas costas, seria o fim. Não apenas do emprego, mas de qualquer possibilidade de continuar protegendo as trigêmeas. Então ela decidiu continuar observando, anotando, juntando evidências, na esperança de que em algum momento tivesse algo concreto o suficiente para não ser apenas sua palavra contra a de Viviane. Mas enquanto isso, fazia o que podia. Preparava refeições nutritivas para as meninas, tentava ficar por perto sempre que possível, conversava baixinho com elas quando Viviane não estava olhando. Dizia que elas eram especiais, que eram amadas, que tudo ia ficar bem. Não sabia se elas entendiam, especialmente naquele estado de sonolência constante em que viviam, mas precisava tentar. Os dias se arrastavam pesados. A fazenda continuava funcionando normalmente, os trabalhadores iam e vinham, o café era colhido, processado, ensacado, vendido. Mas dentro da casa grande existia uma tensão que ninguém sabia nomear direito. Camila andava pelos corredores com os olhos sempre vermelhos, como se chorasse escondida no banheiro entre uma tarefa e outra. Dona Irene limpava os cômodos com mais força do que o necessário, como se quisesse esfregar para fora toda a sujeira invisível que sentia no ar. Lourdes passava as roupas em silêncio, mordendo o lábio, desviando o olhar sempre que cruzava com Viviane. E Viviane? Viviane flutuava pela casa com o celular sempre na mão, gravando stories sobre sua rotina de mãe dedicada, postando fotos das meninas dormindo com legendas sobre como elas eram tranquilas e bem comportadas, respondendo comentários com emojis de coração e agradecimentos emocionados pelo apoio de seus seguidores. Ninguém que a seguisse nas redes imaginaria o que acontecia quando as câmeras desligavam, quando as fotos eram postadas, quando a máscara caía e sobrava apenas a impaciência, o desprezo, a frieza. Marlene observava aquele teatro diário com uma mistura de raiva e impotência. Queria gritar, queria sacudir alguém, queria fazer alguma coisa, mas sabia que precisava ser inteligente, que um movimento errado poderia piorar tudo. Então continuava calada, anotando, esperando, rezando para que Reinaldo voltasse logo, para que alguém com autoridade percebesse, para que alguma coisa mudasse antes que fosse tarde demais. No 5º dia depois da partida de Reinaldo, aconteceu algo que fez o coração de Marlene quase parar. Era fim de tarde, o sol já estava se pondo atrás dos morros, tingindo o céu de laranja e rosa. Ela estava na cozinha preparando o jantar quando ouviu um barulho, surdo vindo do andar de cima, seguido de um silêncio tenso. Largou a colher que segurava e subiu as escadas correndo, com uma urgência que nem ela mesma sabia de onde vinha. Quando chegou ao quarto das trigêmeas, encontrou Isabela caída no chão, ao lado das muletas, tentando se levantar sozinha e não conseguindo. Mariana estava deitada na cama, com a pele tão pálida que parecia transparente, respirando com dificuldade. Júlia estava encolhida num canto, abraçando um urso de pelúcia, com os olhos arregalados de medo. Camila apareceu logo atrás de Marlene, ofegante, e as duas se entreolharam com aquele entendimento silencioso de quem sabe que algo precisa ser feito. Juntas, elas ajudaram Isabela a se levantar, colocaram Mariana numa posição melhor para respirar, pegaram Júlia no colo até ela parar de tremer. E quando Viviane finalmente apareceu, quase meia hora depois, vinda do quarto dela onde estava editando fotos, ela apenas perguntou o que tinha acontecido com um tom de aborrecimento, como se as filhas tivessem interrompido algo importante. Naquela noite, Marlene escreveu no caderno com a mão tremendo: Dia 5 de novembro. Isabela caiu,
Mariana mal respira. Júlia com medo. Ninguém chamou o médico. Ninguém se importou de verdade. Até quando? E então fechou o caderno, guardou debaixo do colchão da sua cama e ficou olhando para o teto escuro da sua casinha, sabendo que o tempo realmente estava se esgotando e que em breve ela teria que escolher entre o emprego que sustentava sua vida e a consciência que definia quem ela era. Os dias seguintes trouxeram um frio mais intenso para a região. As manhãs amanheciam cobertas por uma névoa leitosa que demorava a se dissipar, e o orvalho nas folhas dos cafezais brilhava como pequenos diamantes sob a luz fraca do sol. Dentro da casa grande, porém, o frio que se sentia não vinha apenas do clima. Havia algo gelado no ar, uma tensão que crescia a cada dia, um desconforto que nem as lareiras acesas conseguiam aquecer. Marlene acordava cada vez mais cedo, como se seu corpo soubesse que precisava estar alerta. Preparava o café, organizava a cozinha, mas seus pensamentos estavam sempre voltados para o andar de cima, para aquele quarto onde 3 crianças viviam numa espécie de limbo entre o sono e a vigília. Ela tinha começado a subir com mais frequência, levando um copo de suco natural, uma fruta cortada, uma desculpa, qualquer para verificar como elas estavam. E a cada visita, o aperto no peito aumentava. Isabela mal conseguia segurar as muletas por mais de alguns minutos. Suas mãozinhas tremiam e ela desistia rápido, preferindo ficar deitada, olhando para o teto com aqueles olhos vidrados que pareciam não enxergar realmente o que estava na frente. Mariana tossia baixinho, uma tosse seca que machucava só de ouvir, e reclamava de dor na barriga com uma voz tão fraca que mal se ouvia. Júlia tinha parado de brincar completamente. Seus brinquedos favoritos estavam largados pelo chão, intocados, e ela passava horas sentada na cama, abraçada ao urso de pelúcia, balançando o corpo para frente e para trás num movimento repetitivo que deixava qualquer pessoa com o coração partido. Camila já não conseguia mais esconder a angústia. Ela tentava animar as meninas, cantava músicas infantis, contava histórias, fazia vozes engraçadas, mas elas mal reagiam. Era como se estivessem atrás de um vidro grosso, ouvindo tudo de longe, sem conseguir atravessar de volta para o mundo real. Num desses momentos, quando Marlene entrou no quarto trazendo uma bandeja com biscoitos caseiros, encontrou Camila sentada no chão entre as 3 camas, chorando em silêncio, com as mãos cobrindo o rosto. As duas se olharam, e naquele olhar havia um entendimento que dispensava palavras. Camila sabia que algo estava errado. Marlene sabia que Camila sabia. Mas nenhuma das duas tinha coragem de dizer em voz alta, porque dizer significaria ter que agir, e agir significava arriscar tudo. Marlene se ajoelhou ao lado da moça, segurou sua mão e sussurrou apenas uma coisa: não desiste delas. Elas precisam de você. Camila assentiu, enxugou as lágrimas com as costas da mão e voltou a tentar fazer as meninas sorrirem, mesmo sabendo que era quase impossível. Viviane, enquanto isso, parecia estar vivendo num mundo completamente diferente. Seus dias eram preenchidos com sessões de fotos, gravações de vídeos, planejamento de conteúdo, reuniões virtuais com marcas que queriam fazer parcerias. Ela tinha começado a vender publicidade no perfil dela, promovendo roupas infantis, brinquedos educativos, produtos de higiene, suplementos vitamínicos. Era uma ironia cruel que ninguém além de Marlene parecia perceber. Viviane vendia a imagem de mãe dedicada, que cuidava da saúde e do bem-estar das filhas, enquanto na vida real estava justamente fazendo o oposto. Certa manhã, Marlene estava limpando a sala quando ouviu Viviane gravando um vídeo na varanda. Ela falava para a câmera com aquele tom emocionado e suave que usava nas redes, explicando como era desafiador cuidar de trigêmeas com necessidades especiais, como ela se desdobrava para garantir que elas tivessem tudo o que precisavam, como o amor de mãe era a força que a mantinha de pé nos dias mais difíceis. Falava sobre acordar de madrugada quando elas precisavam, sobre acompanhar cada consulta médica, sobre dedicar cada minuto do dia ao bem-estar delas. E enquanto falava, suas 3 filhas estavam no quarto sozinhas, dopadas, esquecidas.
Marlene sentiu a raiva subir pela garganta. Quis entrar naquele vídeo e gritar a verdade, quis arrancar o celular da mão daquela mulher e mostrar para todos os seguidores o que realmente acontecia, mas se controlou. Apertou o pano de chão com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos e continuou limpando, engolindo a revolta, guardando tudo dentro do peito até que pudesse fazer algo que realmente servisse. Foi nessa semana que aconteceu o incidente que mudou tudo. Era uma tarde de quarta-feira. O céu estava carregado e ameaçava chuva. Marlene tinha ido até a despensa buscar ingredientes para o jantar quando ouviu um barulho de vidro quebrando vindo da sala. Largou tudo e correu. Quando chegou, encontrou Viviane de pé no meio de uma poça de vinho tinto, com cacos de taça espalhados pelo chão, olhando furiosa para Júlia, que estava encolhida contra a parede, tremendo inteira. A menina tinha tentado descer as escadas sozinha, algo que raramente fazia naquele estado de fraqueza constante, e tinha esbarrado sem querer na mesinha onde Viviane havia deixado sua taça de vinho enquanto editava fotos no sofá. O líquido vermelho escuro se espalhava pelo piso de madeira clara como uma mancha de sangue, e Viviane gritava com a criança de um jeito que Marlene nunca tinha ouvido antes. Não era apenas raiva pelo acidente, era ódio, era desprezo. Era como se naquele momento ela tivesse esquecido completamente de fingir. Marlene se colocou entre Viviane e Júlia, pegou a menina no colo e disse com a voz firme: "Foi um acidente, dona Viviane. Eu limpo isso. A senhora pode ir descansar." O olhar que Viviane lançou para ela foi gelado, calculista, ameaçador. Por alguns segundos, o silêncio foi tão pesado que parecia que o ar tinha ficado mais denso. Então Viviane respirou fundo, recompôs a expressão, pegou o celular e saiu da sala sem dizer nada. Marlene ficou ali segurando Júlia, sentindo o corpinho da menina tremer contra o seu, ouvindo os soluços abafados, sentindo as lágrimas quentes molharem seu avental. Ela balançou a criança devagar, sussurrando palavras de conforto, dizendo que estava tudo bem, que ela não tinha feito nada errado, que acidentes acontecem. E quando finalmente conseguiu acalmar Júlia, levou-a de volta para o quarto, deitou-a na cama ao lado das irmãs que dormiam profundamente demais e ficou ali por alguns minutos, apenas observando aqueles 3 rostinhos que deveriam estar cheios de vida e alegria, mas que pareciam apagar um pouco mais a cada dia. Foi depois desse episódio que Marlene tomou uma decisão. Naquela mesma noite, depois que todos já tinham ido dormir, ela voltou para a despensa e procurou o frasco que tinha visto escondido semanas atrás. Estava no mesmo lugar, mas agora estava mais vazio. Ela pegou o frasco com cuidado, usando um pano para não deixar impressões digitais, e levou-o para sua casa. Lá, usando a luz fraca do lampião, ela fotografou o rótulo com seu celular velho, anotou o nome da substância, guardou o frasco enrolado num pano no fundo de uma gaveta e então voltou para a casa grande, recolocando o recipiente exatamente onde estava. Ela não sabia ainda o que faria com aquelas informações, mas sabia que precisava ter algo concreto, algo que não pudesse ser negado ou explicado. Nos dias seguintes, ela começou a observar ainda mais atentamente os movimentos de Viviane. Notou que ela sempre entrava no quarto das meninas em horários específicos, antes do café da manhã, depois do almoço e antes de dormir. Sempre com a bolsa, sempre pedindo privacidade, sempre mandando embora qualquer funcionário que estivesse por perto. Marlene percebeu também que logo depois dessas visitas, as trigêmeas ficavam ainda mais sonolentas. Era um padrão claro demais para ser coincidência. Ela passou a anotar tudo com ainda mais detalhes. Dia 10 de novembro, 8 da manhã, Viviane entrou no quarto com a bolsa, mandou Camila descer, ficou 15 minutos. Às 8h30 as meninas já não conseguiam ficar acordadas. Isabela vomitou, Mariana com febre, Júlia chorando baixinho, dizendo que a barriga doía. Se você estivesse no lugar de Marlene, teria agido imediatamente ou continuaria juntando provas? Nos conte nos comentários. Uma semana depois da partida de Reinaldo, ele ligou da Itália. Marlene atendeu o telefone na cozinha e ouviu a voz dele ao fundo.
perguntando como estavam as meninas. Viviane pegou o telefone, colocou aquele tom doce e tranquilizador e disse que estava tudo perfeito, que as trigêmeas estavam bem, brincando muito, que ele não precisava se preocupar com nada, que podia focar no trabalho dele. Reinaldo pareceu aliviado e disse que voltaria em 3 dias. Quando Viviane desligou, Marlene viu um brilho estranho nos olhos dela, como se soubesse que tinha apenas 72 horas para fazer o que quisesse sem ser incomodada. Aquela noite, Marlene quase não dormiu. Ela ficou deitada na cama, olhando para o teto, ouvindo os sons da fazenda ao longe, os grilos, o vento, o motor de algum caminhão passando na estrada. E pensou na vida dela, em como tinha chegado até ali. Pensou nos filhos que criou sozinha depois que o marido foi embora, nos trabalhos que teve que fazer para colocar comida na mesa, nas noites que passou acordada quando eles estavam doentes, na força que precisou encontrar dentro de si para não desmoronar. Pensou também em Helena, a primeira esposa de Reinaldo, que ela tinha conhecido e admirado. Helena era tudo o que Viviane não era: presente, verdadeira, amorosa. Ela tratava os funcionários com respeito, conhecia o nome de cada um, perguntava sobre as famílias, ajudava quando alguém precisava. Marlene lembrava de como Helena costumava ir até a cozinha conversar, de como elas trocavam receitas, de como ela falava sobre o sonho de um dia ter filhos e encher aquela casa de vida. E agora, existiam 3 meninas naquela casa, 3 vidas que Helena teria amado com toda a força, mas que estavam sendo destruídas aos poucos por alguém que só sabia amar a própria imagem. Na manhã seguinte, Marlene acordou com uma certeza. Não podia mais esperar. Precisava agir, mesmo que isso custasse seu emprego, mesmo que ninguém acreditasse nela, mesmo que Viviane tentasse destruir sua reputação. Porque algumas coisas eram mais importantes do que segurança financeira ou estabilidade. Algumas coisas valiam o risco. Ela passou o dia planejando. Ligou para uma prima que trabalhava num posto de saúde da cidade e perguntou discretamente sobre sintomas de intoxicação por sedativos em crianças. A prima, preocupada, quis saber por que ela estava perguntando aquilo, mas Marlene desconversou. Disse que era só curiosidade, algo que tinha visto na televisão. Anotou tudo o que a prima disse. Sonolência excessiva, tontura, vômitos, alteração no batimento cardíaco, palidez extrema, dificuldade para acordar, suor frio. Cada sintoma que a prima listava era exatamente o que Marlene via nas trigêmeas todos os dias. À tarde, enquanto Viviane estava no quarto editando vídeos, Marlene subiu até o quarto das meninas. Camila estava lá, tentando fazer Isabela comer um pouco de fruta. A menina mal conseguia mastigar, engolia com dificuldade, parecia prestes a desmaiar. Mariana estava deitada, tossindo, com a respiração curta e ruidosa. Júlia tinha os olhos abertos, mas parecia olhar para o nada, perdida em algum lugar dentro da própria mente. Marlene se aproximou, ajoelhou ao lado de Isabela e segurou a mãozinha dela. A pele estava fria demais, pegajosa de suor. Ela olhou para Camila e disse baixinho: "Preciso te contar uma coisa. Mas você tem que prometer que vai me escutar até o final, antes de reagir." Camila assentiu assustada, e Marlene começou a falar. Contou sobre o frasco que tinha encontrado, sobre as suspeitas que tinha, sobre as anotações que vinha fazendo, sobre o padrão que ela tinha identificado entre as visitas de Viviane e o estado das meninas. Camila ficou pálida. As mãos dela começaram a tremer, e ela levou uma delas até a boca, como se tentasse segurar um grito. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ela sussurrou: "Eu sabia. Eu sabia que tinha algo errado, mas pensei que era coisa da minha cabeça, que eu estava exagerando." As duas ficaram ali, abraçadas, chorando em silêncio, enquanto as trigêmeas continuavam naquele estado de abandono químico, alheias ao mundo ao redor. Foi Camila quem perguntou a única coisa que importava: "O que a gente faz agora?" Marlene respirou fundo e disse: "A gente espera o Sr. Reinaldo voltar. Mas enquanto isso,
A gente não deixa ela sozinha com as meninas. Nunca. Uma de nós duas tem que estar sempre por perto. Se ela tentar dar alguma coisa para elas, a gente interrompe, inventa uma desculpa, faz qualquer coisa. A gente protege essas crianças até alguém com mais poder ajudar. As duas fizeram um acordo silencioso. Nos 2 dias seguintes, Marlene e Camila se revezaram numa vigilância discreta, mas constante. Quando Viviane entrava no quarto das trigêmeas, uma delas arrumava algum motivo para entrar também. Precisava trocar os lençóis, precisava buscar uma roupa, precisava perguntar algo sobre o almoço. Viviane ficava visivelmente irritada, mas não podia mandar embora, sem levantar suspeitas. E por causa dessa vigilância, as meninas passaram esses 2 dias um pouco menos dopadas, um pouco mais despertas, conseguindo comer um pouco mais, reagindo um pouco mais ao ambiente. Na véspera do retorno de Reinaldo, aconteceu a tempestade. Nuvens negras tomaram o céu desde o início da tarde, e o vento começou a soprar forte, trazendo folhas, galhos, poeira. Por volta das 7 da noite, começou a chover. Não era uma chuva comum, era uma daquelas tempestades que fazem a terra tremer, que enchem os rios, que deixam os caminhos de barro intransitáveis. Os trovões sacudiam, as janelas e os relâmpagos iluminavam a casa inteira por frações de segundo, revelando sombras, contornos, medos. A energia caiu. A casa ficou no escuro, apenas com a luz de algumas velas e lanternas que Dona Irene distribuiu pelos cômodos. Marlene estava na cozinha, preparando um chá quente para ajudar a espantar o frio, quando ouviu passos apressados no andar de cima. Seu coração disparou. Ela largou tudo e subiu as escadas correndo, segurando uma lanterna, iluminando o caminho. Quando chegou ao corredor do 2º andar, viu a porta do quarto das trigêmeas entreaberta e uma luz fraca de celular, vindo de dentro. Ela se aproximou devagar, sem fazer barulho, e ouviu a voz de Viviane sussurrando. Era um tom doce demais, falso demais, assustador na sua artificialidade. Só mais um pouquinho, minha linda. Assim você descansa bem, e amanhã, quando o papai voltar, você vai estar tão boazinha, tão quietinha. Ele vai ver como a mamãe cuida bem de vocês. Marlene sentiu o sangue gelar nas veias. Empurrou a porta com força, entrando no quarto com a lanterna iluminando direto o rosto de Viviane. A mulher estava ao lado da cama de Mariana, segurando um copinho plástico com algum líquido, tentando fazer a menina beber. As outras 2 estavam nas camas delas, já inconscientes. Viviane se virou surpresa, irritada, e disse com a voz dura: "O que você pensa que está fazendo? Eu não te chamei aqui." Mas Marlene não recuou. Ela deu mais um passo para dentro do quarto e disse, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma: "E o que a senhora pensa que está fazendo com essas crianças?" O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva batendo no telhado e dos trovões ao longe. As 2 mulheres se encararam, e naquele momento, ambas sabiam que não havia mais volta, que o segredo tinha sido exposto, que algo precisava acontecer. E foi naquela noite, no meio daquela tempestade, que tudo começou a desmoronar de verdade. Viviane foi a primeira a se recuperar do choque. Ela colocou o copinho na mesinha de cabeceira com um movimento calculado e virou-se para Marlene com aquele sorriso frio que não chegava aos olhos. "Marlene, acho que você está cansada. O trabalho tem sido muito, não é? Que tal tirar uns dias de folga? Eu posso arranjar outra pessoa para cobrir enquanto você descansa." Era uma ameaça disfarçada de gentileza, e ambas sabiam disso, mas Marlene tinha passado o ponto de sentir medo. Ela olhou para Mariana, deitada na cama, pálida como um lençol, com a respiração fraca e irregular. Olhou para Isabela e Júlia, nas camas ao lado, tão imóveis que por um segundo o coração dela quase parou, pensando que talvez já fosse tarde demais. E então olhou de volta para Viviane e disse, com uma voz que não tremeu nem uma vez: "O que tem nesse copo?" Viviane riu. Foi uma risada curta, sem humor, cheia de desprezo. "É um chá calmante. As meninas estão agitadas por causa da tempestade. Você sabe como crianças são.
Marlene deu mais um passo em direção à mesinha e pegou o copinho. Cheirou. Não era chá. Tinha aquele mesmo cheiro levemente amargo que ela tinha sentido antes, no leite, no suco, em outras bebidas que as meninas tomavam. Isso não é chá, Marlene disse, sua voz agora mais alta, mais firme. E a senhora sabe disso. Eu sei o que a senhora está fazendo com essas crianças. Eu vi, eu anotei, eu tenho provas. Foi um blefe parcial porque ela não sabia se o que tinha era realmente suficiente como prova legal, mas precisava fazer Viviane acreditar que sim. Por um momento, algo mudou no rosto de Viviane. A máscara de influenciadora perfeita, de mãe dedicada, de esposa amorosa, rachou. O que apareceu por baixo foi frio, calculista, perigoso. Provas, ela repetiu, e sua voz agora não tinha mais nenhum traço de doçura fingida. Você acha que alguém vai acreditar numa cozinheira contra mim? Eu tenho milhares de seguidores, Marlene. Milhares de pessoas que veem todos os dias o quanto eu amo minhas filhas, o quanto eu me dedico a elas. Uma palavra minha, e você, perde não só o emprego aqui, mas qualquer chance de trabalhar em qualquer lugar desta região. Quem você acha que as pessoas vão acreditar? Marlene sentiu a verdade daquelas palavras como um soco no estômago. Viviane tinha razão. Ela tinha poder, tinha influência, tinha uma imagem construída com tanto cuidado que seria quase impossível destruir apenas com a palavra de uma funcionária. Mas Marlene também sabia outra coisa. Ela tinha a verdade do seu lado. E às vezes, só às vezes, isso precisava ser suficiente. Então me demita, Marlene disse, e sua voz saiu mais forte do que ela esperava. Me demita, me difame, faça o que quiser comigo. Mas eu não vou deixar você continuar machucando essas crianças. E então, antes que Viviane pudesse reagir, Marlene pegou o copinho e saiu do quarto, descendo as escadas com o coração batendo tão forte que ela podia ouvir o sangue pulsando nos ouvidos. Ela foi direto para sua casa nos fundos, trancou a porta, pegou o frasco que tinha escondido na gaveta e colocou junto com o copinho numa sacola plástica. Então pegou o caderno com todas as anotações, seu celular, e ficou ali parada por um momento, tentando decidir o que fazer. Era quase 10 da noite. A tempestade continuava forte lá fora. Os caminhos de terra estavam intransitáveis. Ligar para quem? A polícia da cidade levaria horas para chegar, se é que conseguisse chegar com aquela chuva. O posto de saúde já estaria fechado. Reinaldo só voltaria no dia seguinte. Foi quando ela se lembrou de Sandra, sua prima que trabalhava no posto de saúde. Sandra morava na cidade, mas tinha dado o número pessoal para Marlene usar em caso de emergência. Marlene pegou o telefone e discou com as mãos tremendo. Tocou 3 vezes antes de alguém atender. Alô? A voz de Sandra estava sonolenta, confusa. Sandra, sou eu, Marlene. Preciso de ajuda, é urgente. Tem 3 crianças em perigo. Nos minutos seguintes, atropelando as palavras, Marlene contou tudo. Falou das trigêmeas, dos sintomas que via todos os dias, do frasco que tinha encontrado, do copinho que acabara de pegar, das suspeitas que tinha sobre Viviane. Sandra, que era técnica de enfermagem há mais de 20 anos, escutou tudo em silêncio crescente e, quando Marlene terminou, sua voz estava séria, profissional. Marlene, isso é muito grave. Você precisa chamar uma ambulância agora. Essas crianças precisam de atendimento médico, imediato. Eu vou ligar para o serviço de emergência daqui e vou explicar a situação, mas você precisa fazer a ligação também daí para garantir que eles vão. Marlene desligou e, com os dedos tremendo tanto que errou o número 2 vezes, finalmente conseguiu ligar para o serviço de emergência. Quando atenderam, ela falou rápido, explicou que tinha 3 crianças de 5 anos em estado grave, que suspeitava de intoxicação por medicamento, que precisavam de ajuda urgente. Deu o endereço da fazenda, explicou como chegar, implorou que mandassem alguém rápido. A atendente disse que ia despachar uma ambulância imediatamente, mas alertou que com a tempestade talvez demorasse mais do que o normal. Depois de desligar, Marlene ficou parada, olhando para a sacola com as evidências, para o caderno com as anotações, para suas próprias mãos que não paravam de tremer.
Ela tinha acabado de cruzar uma linha que não tinha volta. Tinha acusado sua patroa de envenenar as próprias filhas, tinha envolvido autoridades, tinha colocado em movimento uma série de eventos que ela não tinha mais como controlar. Ouviu passos do lado de fora, batidas fortes na porta. "Marlene, abra essa porta agora!" Era Viviane, e sua voz estava carregada de fúria. Marlene não abriu. Ficou ali de costas para a porta, ouvindo Viviane gritar ameaças, dizer que ia processá-la, que ia destruí-la, que ela tinha cometido o maior erro da vida. E então, depois de alguns minutos que pareceram horas, os gritos pararam e Marlene ouviu os passos se afastando. Ela esperou mais uns minutos e então saiu, correndo através da chuva até a casa grande. Precisava voltar para perto das meninas. Precisava garantir que nada mais ia acontecer com elas antes da ambulância chegar. Quando entrou pela porta da cozinha, encontrou Camila na sala com os olhos arregalados, segurando um telefone. "Marlene, a Viviane está ligando para o marido. Está dizendo que você enlouqueceu, que está fazendo acusações absurdas, que invadiu o quarto das meninas. O que está acontecendo?" Marlene segurou os ombros da moça e explicou tudo rapidamente. Contou sobre o confronto, sobre a ligação para a emergência, sobre a ambulância que estava a caminho. Camila ficou branca, depois vermelha, e então começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio misturadas com medo. "Eu estava com tanto medo que nada fosse acontecer, que a gente ia só ficar vendo essas meninas morrerem aos poucos sem poder fazer nada." As duas subiram juntas até o quarto das trigêmeas. A porta estava trancada. Marlene bateu, chamou, bateu de novo. Finalmente ouviram a tranca sendo aberta, e quando a porta se abriu, encontraram Viviane parada ali, com o celular na mão, os olhos duros. Atrás dela, as 3 camas com as 3 meninas, imóveis demais, silenciosas demais. "Saiam daqui", Viviane disse com a voz baixa e perigosa. "Vocês duas estão demitidas. Juntem suas coisas e saiam da minha propriedade agora." "Essa propriedade não é sua", Marlene respondeu. E pela primeira vez em tantos anos trabalhando ali, ela não baixou os olhos, não recuou, não se curvou. "Essa propriedade é do senhor Reinaldo, e essas meninas são filhas dele, e eu não vou sair daqui até ter certeza de que elas estão seguras." Foi quando ouviram o som da sirene ao longe, cortando através do barulho da chuva e dos trovões. A ambulância estava chegando. Viviane empalideceu, mas tentou manter a compostura. "Eu não chamei nenhuma ambulância. Quem fez isso vai responder por uso indevido do serviço de emergência." "Fui eu que chamei", Marlene disse, "e tenho provas do motivo." Os minutos seguintes foram um turbilhão. Os paramédicos subiram as escadas carregando equipamentos, maletas, macas. Um homem mais velho, com o emblema de médico no uniforme, entrou no quarto e foi direto até as camas. Ele começou a examinar as meninas, checando pupilas, batimento cardíaco, respiração, temperatura. Seu rosto foi ficando cada vez mais sério. Ele fez perguntas rápidas. Há quanto tempo elas estão assim? O que elas comeram? Que medicamentos tomam? Alguém deu alguma coisa para elas hoje? Viviane tentou responder, colocando-se como a mãe preocupada, dizendo que elas tinham ficado assim de repente, que talvez fosse algum vírus, alguma infecção. Mas Marlene interrompeu. "Doutor, eu preciso falar com o senhor. Em particular." O médico olhou para ela, depois para Viviane, depois de volta para as crianças inconscientes e assentiu. "Vamos lá embaixo." Na sala, com Camila ao lado para testemunhar, Marlene entregou a sacola com o frasco e o copinho. Mostrou o caderno com as anotações. Contou tudo o que tinha observado, tudo o que tinha descoberto, tudo o que suspeitava. O médico escutou em silêncio, folheando o caderno, examinando o frasco, cheirando o líquido do copinho. Quando ela terminou, ele respirou fundo e disse: "Isso é muito grave, senhora. Se o que a senhora está dizendo for verdade, essas crianças estão sofrendo intoxicação crônica. Precisamos levá-las para o hospital imediatamente para exames de sangue e tratamento. E precisamos acionar as autoridades competentes." "Faça o que precisa fazer", Marlene disse, e sentiu as pernas quase cederem de alívio e exaustão. "Só salve essas meninas."
Os paramédicos começaram a preparar as trigêmeas para o transporte. Colocaram soros, oxigênio, monitores. Uma delas, Mariana, estava tão debilitada que mal respondia aos estímulos. Isabela e Júlia estavam um pouco melhor, mas ainda extremamente sonolentas, com sinais vitais preocupantes. Enquanto isso, o médico ligou para o hospital, explicou a situação, e Marlene ouviu ele usar as palavras suspeita de envenenamento e possível caso de violência contra menores. Viviane tentou impedir que levassem as meninas. Gritou que era a mãe delas, que tinha direito de decidir, que aquilo era um absurdo. Mas o médico foi firme. Senhora, quando há suspeita de maus tratos, o protocolo é claro. As crianças vão para o hospital, vão ser examinadas e as autoridades vão ser acionadas. Se a senhora não tem nada a esconder, não tem com o que se preocupar. As trigêmeas foram colocadas em macas especiais para crianças e levadas para a ambulância. Marlene pediu para ir junto, mas o médico disse que só poderia ir um responsável legal. Viviane subiu na ambulância, tentando manter a postura de mãe preocupada até o fim, mas seus olhos, quando passaram por Marlene, estavam cheios de veneno. Depois que a ambulância partiu, levantando poeira molhada na estrada, Marlene ficou parada na varanda, tremendo toda, não sabendo se era de frio, de medo ou de alívio. Camila se aproximou e a abraçou, e as duas ficaram ali, segurando uma a outra, chorando, rezando, torcendo para que não fosse tarde demais. Dona Irene apareceu na porta enrolada num xale com o rosto marcado pela preocupação. O que aconteceu aqui? Ouvi a ambulância. Marlene contou, e a mulher mais velha fechou os olhos, balançando a cabeça. Eu sabia que tinha coisa errada nessa casa. Senti desde o dia que aquela mulher chegou, mas ninguém nunca escuta uma velha. Então ela pegou as mãos de Marlene entre as suas, mãos ásperas de tanto trabalho, e disse: Você fez certo, menina. Você fez o que tinha que ser feito. A tempestade começou a diminuir. A chuva ficou mais fraca, os trovões mais distantes. Marlene voltou para sua casinha, tirou a roupa molhada, tomou um banho quente, que não conseguiu aquecer o frio que sentia por dentro. Depois se deitou na cama, mas não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, pensando nas meninas no hospital, pensando em Viviane tentando manter a farsa, pensando no que ia acontecer quando Reinaldo voltasse e descobrisse tudo. De madrugada, seu celular tocou. Era Sandra. Marlene, consegui falar com uma colega que está de plantão no hospital. As meninas chegaram e já estão sendo atendidas. Estão fazendo exames de sangue, tomografia, toda a bateria de testes. A colega disse que os médicos estão levando muito a sério as suspeitas de intoxicação. O conselho tutelar já foi acionado e a polícia também. Eles vão querer falar com você. Marlene agradeceu, desligou e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Chorou por tudo aquilo que tinha visto e não tinha podido impedir antes. Chorou pelas 3 meninas que mereciam muito mais do que tinham recebido. Chorou por si mesma, por ter que carregar sozinha aquele peso por tanto tempo. E chorou de alívio, porque finalmente, alguém além dela estava olhando para aquelas crianças e vendo a verdade. Quando o sol nasceu, tingindo o céu de rosa e laranja depois da tempestade, Marlene se levantou, preparou o café e ficou esperando. Esperando por notícias, esperando por Reinaldo, esperando para saber se tinha feito tudo aquilo a tempo ou se já era tarde demais. E enquanto esperava, rezou. Rezou como não rezava há anos, com o tipo de desespero que só vem quando você fez tudo o que estava ao seu alcance, e agora só pode entregar nas mãos de algo maior. Ao meio-dia, um carro da polícia entrou na fazenda. 2 policiais desceram, uma mulher e um homem, ambos com expressões sérias. Perguntaram por Marlene. Ela os recebeu na casa grande, na mesma sala onde tinha entregue as provas ao médico horas antes. E então, sentada naquele sofá, onde tantas vezes tinha servido café para visitas, ela contou sua história pela 3ª vez. Mas dessa vez, foi para quem tinha poder real de fazer alguma coisa acontecer. A policial,
Uma mulher de uns 40 anos, com olhos gentis, mas voz firme, anotou tudo. Perguntou sobre o frasco, sobre o caderno, sobre o copinho. Pediu para ver o quarto das meninas, a cozinha, a despensa. Fez perguntas sobre a rotina de Viviane, sobre a relação dela com as filhas, sobre qualquer coisa que Marlene pudesse ter notado de estranho. E quando terminou, ela segurou a mão de Marlene e disse: "A senhora foi muito corajosa. Muita gente na sua posição teria ficado calada." "Não sei se fui corajosa", Marlene respondeu, com a voz cansada. "Só sei que não conseguia mais dormir à noite sabendo o que estava acontecendo." Foi no meio da tarde que Reinaldo chegou. Ele entrou na fazenda dirigindo rápido demais, levantando poeira, e freou bruscamente em frente à casa. Desceu do carro com o rosto marcado pela preocupação, pela confusão, pelo medo. Ele tinha recebido ligações confusas de Viviane, mensagens contraditórias, e tinha voltado antes do previsto, pegando o primeiro voo disponível. "Onde estão minhas filhas?" Foi a primeira coisa que ele perguntou, mal entrando pela porta. E foi Marlene quem respondeu, com a voz firme, mas gentil. "Estão no hospital, senhor Reinaldo, e tem muita coisa que o senhor precisa saber." Reinaldo sentou na mesma cadeira onde seu pai costumava sentar décadas atrás, e Marlene sentou à sua frente. Camila ficou de pé, encostada na parede, mordendo o lábio. Dona Irene trouxe café, mesmo ninguém tendo pedido, porque era o que ela sabia fazer quando o mundo parecia estar desmoronando. E então Marlene começou a contar tudo. Desde o primeiro dia em que percebeu que algo estava errado, passando pelo frasco escondido, pelas anotações, pelos sintomas das meninas, até a noite anterior, quando tudo explodiu. Reinaldo escutou em silêncio. Seu rosto foi passando por uma sequência de expressões: confusão, negação, raiva, horror, culpa. Quando Marlene terminou, ele ficou parado por um longo momento, olhando para as próprias mãos como se não as reconhecesse. Então ele cobriu o rosto com as palmas e fez um som que estava entre um soluço e um gemido, o som de um homem confrontando o peso de ter falhado com as pessoas que mais deveria ter protegido. "Como eu não vi", ele finalmente disse, a voz rouca, quebrada. "Como eu deixei isso acontecer? Eu estava aqui, eu morava na mesma casa. Como eu não percebi?" Marlene se inclinou para a frente, com gentileza, mas firmeza. "O senhor estava cego, senhor Reinaldo. Cego de trabalho, cego de medo de perder de novo, cego pelas mentiras que ela contava tão bem. Ela enganou o senhor, mas também enganou milhares de pessoas nas redes sociais. Ela é muito boa em fingir." Reinaldo levantou a cabeça, e seus olhos estavam vermelhos. "Minhas filhas. Meu Deus, minhas meninas. Eu preciso ir para o hospital, preciso vê-las, preciso..." Ele se levantou bruscamente, mas Marlene também se levantou e colocou uma mão no braço dele. "O senhor vai, sim, mas precisa estar preparado para o que vai encontrar lá. Vai ter polícia, assistente social, médicos fazendo perguntas, e a Viviane vai estar lá tentando manter a versão dela." Ele olhou para Marlene com uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. "Você salvou minhas filhas, Marlene. Você fez o que eu deveria ter feito, e eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente." Ela balançou a cabeça. "Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Agora o senhor precisa terminar o que eu comecei. Precisa estar do lado delas, acreditar nelas, protegê-las de verdade." Reinaldo pegou as chaves do carro e saiu. Marlene ficou na varanda vendo ele ir embora, e uma parte dela queria ir junto. Queria ver as meninas, saber como estavam, mas sabia que seu papel tinha sido cumprido. Ela tinha jogado luz sobre o que estava escondido na sombra, tinha dado voz para quem não podia falar. O resto cabia a outras pessoas agora, pessoas com poder de decisão, com autoridade, legal, com capacidade de garantir que aquelas 3 vidas nunca mais fossem colocadas em risco. No hospital, o cenário que aguardava Reinaldo era ainda mais pesado do que ele tinha imaginado. As trigêmeas estavam numa sala especial de pediatria, cercadas por equipamentos com soros nos bracinhos, monitores mostrando batimentos cardíacos, níveis de oxigênio, temperatura,
Isabela estava acordada, mas parecia não reconhecer direito onde estava. Mariana ainda estava inconsciente, com uma máscara de oxigênio cobrindo o rostinho pequeno. Júlia estava choramingando baixinho, um choro fraco, assustado, pedindo pelo pai. Quando ele entrou no quarto e Júlia o viu, ela estendeu os bracinhos e Reinaldo correu até ela. Pegou-a no colo com tanto cuidado como se ela fosse feita de vidro. A menina se agarrou a ele, enterrando o rosto no pescoço do pai, e ele sentiu as lágrimas quentes dela molharem sua camisa. "Papai voltou", ele sussurrou a voz embargada. "Papai está aqui agora. Ninguém vai machucar vocês nunca mais." Um médico entrou, um homem de cabelos grisalhos e olhar sério, carregando uma prancheta com exames. "Senhor Reinaldo, preciso conversar com o senhor, em particular." Eles foram para uma sala menor e o médico fechou a porta. O que veio a seguir foi uma sequência de palavras que Reinaldo jamais esqueceria. Intoxicação por benzodiazepínicos, exposição crônica e repetida, níveis perigosamente altos no sangue, danos potenciais ao desenvolvimento neurológico, risco de parada respiratória. Se essa senhora, a Marlene, não tivesse agido quando agiu, o médico disse, pesando cada palavra, uma ou mais das suas filhas poderiam não ter sobrevivido à noite. A quantidade de sedativo no organismo delas, especialmente da Mariana, estava próxima de níveis letais. Mais algumas doses e poderíamos estar tendo uma conversa muito diferente agora. Reinaldo sentiu as pernas fraquejarem, segurou na borda da mesa para não cair. "Elas vão ficar bem? Vão se recuperar?" O médico suspirou. "Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Elas são jovens, têm resiliência, mas vão precisar de acompanhamento prolongado. Os efeitos de uma intoxicação crônica assim podem levar tempo para desaparecer completamente. E o trauma psicológico, bem, isso vai exigir outro tipo de cuidado." Naquele momento, uma assistente social entrou na sala, acompanhada de uma policial. Elas se apresentaram e explicaram que precisavam falar com ele sobre o caso. Sentaram todos juntos, e Reinaldo teve que responder a uma série de perguntas desconfortáveis. Há quanto tempo ele estava casado com Viviane? Como era a relação dela com as meninas? Se ele tinha percebido algo estranho? Por que não tinha percebido onde ele estava quando tudo isso estava acontecendo? Cada pergunta era uma lâmina afiada, cortando mais fundo na sua consciência. Ele teve que admitir que tinha se ausentado demais, que tinha confiado cegamente, que tinha escolhido acreditar na versão fácil em vez de olhar mais de perto. A assistente social anotava tudo, com uma expressão neutra que não revelava julgamento nem compaixão. Quando ela perguntou sobre Marlene e as provas que ela tinha reunido, Reinaldo contou tudo o que sabia, enfatizando a coragem dela, a dedicação dela, o fato de que sem ela nada disso teria vindo à luz. "E a mãe das crianças? Onde ela está?" a policial perguntou. Reinaldo olhou ao redor como se procurasse por Viviane pela primeira vez desde que chegara. "Não sei. Pensei que estivesse aqui." A policial e a assistente social trocaram um olhar. "Ela estava aqui mais cedo, mas saiu. Disse que precisava resolver algumas coisas, que voltaria logo." Foi nesse momento que uma enfermeira entrou apressada. "Doutora, precisa ver isso." Ela estava segurando um tablet e na tela havia uma live do Instagram. Era a Viviane. Ela estava transmitindo ao vivo no que parecia ser o quarto dela na fazenda, com uma iluminação perfeita e uma expressão de vítima ultrajada. E estava contando a versão dela da história. No vídeo, Viviane explicava para seus seguidores, com lágrimas perfeitamente dosadas, que estava sendo vítima de uma conspiração, que uma funcionária descontente e invejosa tinha feito falsas acusações contra ela, que tinha manipulado a situação para fazer parecer que ela estava machucando as próprias filhas, que tudo não passava de um mal-entendido terrível. Ela falava sobre como era difícil ser mãe de trigêmeas com necessidades especiais, sobre como as pessoas não entendiam as decisões que ela tinha que tomar, sobre como estava sendo perseguida injustamente. Os comentários no vídeo eram uma mistura de apoio incondicional e dúvidas crescentes.
Alguns seguidores estavam defendendo Viviane com unhas e dentes, atacando qualquer um que questionasse. Outros, porém, começavam a fazer perguntas. Se você é inocente, por que não está no hospital com suas filhas? Por que está fazendo live em vez de cuidar das crianças? Algo não está fazendo sentido aqui. A policial olhou para Reinaldo. Senhor, precisamos ir até a fazenda, agora. A esposa do senhor pode estar tentando destruir evidências. Reinaldo assentiu, pediu para uma enfermeira ficar com as meninas, prometeu a Júlia que voltaria logo e saiu com as autoridades em direção à fazenda. Quando chegaram lá, encontraram Viviane ainda gravando, agora mostrando o quarto das trigêmeas, tentando provar como era bem cuidado, como ela era dedicada. A policial interrompeu a transmissão, pediu que ela desligasse o celular. Viviane tentou protestar, falou sobre liberdade de expressão, sobre estar apenas se defendendo. Mas a policial foi clara. Senhora, a senhora está sendo investigada por suspeita de maus tratos contra menores. Tem o direito de permanecer em silêncio. Qualquer coisa que disser pode e será usada contra a senhora. O rosto de Viviane mudou. A máscara finalmente caiu de vez. O que apareceu foi raiva pura, descontrolada. Ela apontou para Reinaldo e gritou: Isso é culpa sua. Você nunca me deu atenção, nunca me valorizou. Eu sacrifiquei tudo para vir morar nesse lugar esquecido. E você só se importava com café, com trabalho, com qualquer coisa menos comigo. Aquelas meninas eram um fardo, um peso que me impedia de ser quem eu deveria ser. O silêncio que seguiu foi absoluto. Até Viviane pareceu perceber que tinha dito: já demais. A policial que estava gravando a conversa desligou o gravador e disse com voz calma: A senhora vai precisar nos acompanhar para prestar depoimento formal. E foi assim, com aquela confissão raivosa ainda ecoando pelos corredores da casa, que Viviane foi levada. Reinaldo ficou parado na sala vazia, olhando ao redor da casa que de repente parecia completamente diferente. Tudo que antes parecia bonito, agora parecia falso. Tudo que parecia perfeito agora parecia oco. Ele subiu até o quarto das trigêmeas e ficou ali parado, olhando para as 3 caminhas vazias, para os brinquedos não utilizados, para as paredes, cor-de-rosa que testemunharam tanto sofrimento silencioso. Marlene apareceu na porta. Ela tinha voltado para a casa grande quando soube que a polícia estava lá e agora estava parada no batente, sem saber se deveria entrar ou não. Reinaldo se virou e a viu. Entra, por favor, ele disse, e sua voz estava exausta, derrotada. Você tem mais direito de estar aqui do que qualquer um. Ela entrou devagar e ficou ao lado dele, olhando para o quarto. As meninas vão voltar, ela disse baixinho. E quando voltarem, esse quarto vai precisar ser diferente. Não pode mais ser um cenário. Precisa ser um lugar de verdade, onde elas se sintam seguras, amadas. Reinaldo assentiu. Eu não sei como fazer isso. Não sei como consertar o que quebrou. Aprende, Marlene respondeu, com gentileza, mas firmeza. O senhor tem tempo. Tem a chance que muitos pais não têm. A chance de recomeçar, de fazer diferente. Não desperdiça isso. Nos dias que se seguiram, a história explodiu. As investigações avançaram rapidamente. Os exames confirmaram intoxicação crônica por sedativos. A análise do frasco e do copinho que Marlene tinha guardado mostrou a presença da mesma substância. O histórico de buscas no computador e celular de Viviane revelou as pesquisas sobre como dopar crianças, sobre sintomas de intoxicação, sobre como simular doenças. As conversas com a farmácia de manipulação foram recuperadas. As anotações de Marlene foram consideradas evidência importante. Depoimentos de Camila, Dona Irene e até de Lourdes foram colhidos e formaram um quadro claro do que tinha acontecido. Viviane foi indiciada por maus tratos, por colocar a vida de menores em perigo, por administração ilegal de substâncias controladas. O caso ganhou repercussão nacional. Seus seguidores se dividiram violentamente. Alguns a abandonaram com nojo, outros continuaram defendendo, criando teorias da conspiração cada vez mais absurdas. Seu perfil foi banido de várias plataformas.
Marcas que faziam parcerias com ela cortaram todos os laços. A imagem que ela tinha construído tão cuidadosamente desmoronou em questão de dias. As trigêmeas ficaram internadas por 2 semanas. Lentamente, os sedativos foram sendo eliminados do organismo delas. Isabela começou a conseguir segurar as muletas de novo, a andar alguns passos, a sorrir timidamente quando Reinaldo a visitava. Mariana saiu do estado crítico, começou a respirar sem ajuda, a comer pequenas porções de comida. Júlia, a que parecia menos afetada fisicamente, foi a que mais mostrou sinais de trauma psicológico. Tinha pesadelos, acordava chorando, se assustava com barulhos repentinos. Reinaldo estava no hospital todos os dias. Ele aprendeu a trocar fraldas, a dar comida na boca, a fazer vozes engraçadas para distraí-las durante procedimentos dolorosos. Aprendeu a reconhecer quando uma delas estava com medo, com fome, com sono. Aprendeu o que Helena tinha tentado ensinar e ele não tinha querido aprender antes, que ser pai não era só prover financeiramente, mas estar presente de verdade, com o corpo, com a atenção, com o coração. Marlene visitava sempre que podia, trazendo comidas caseiras, brinquedos simples, carinho verdadeiro. As meninas se iluminavam quando a viam. Chamavam ela de tia Marlene. Pediam que ela sentasse perto, que contasse histórias, que ficasse mais um pouquinho. E Marlene ficava, porque aquelas 3 crianças tinham entrado no coração dela de um jeito que não tinha mais como tirar. Quando finalmente receberam alta, Reinaldo as levou de volta para a fazenda. Mas antes ele tinha feito mudanças. Contratou uma pediatra para acompanhamento regular. Contratou uma psicóloga especializada em trauma infantil. Reformou o quarto das trigêmeas, tirando a decoração de revista e colocando coisas que elas escolheram. Cores que gostavam, adesivos de personagens favoritos, brinquedos que realmente queriam usar. Mas, importante, ele reorganizou sua própria vida. Delegou mais funções na fazenda. Contratou um administrador para cuidar de parte do negócio e reservou todos os dias um tempo só para as filhas. Marlene continuou trabalhando na fazenda, mas agora com um papel diferente. Reinaldo pediu que ela não fosse mais apenas a cozinheira, mas que ajudasse ativamente no cuidado das meninas. Aumentou seu salário, melhorou suas condições de trabalho e, mais importante, começou a escutá-la de verdade quando ela falava sobre as crianças. Camila também ficou, agora com mais autonomia e respaldo para tomar decisões sobre a rotina das trigêmeas. A equipe inteira da fazenda se mobilizou ao redor daquelas 3 meninas. Dona Irene costurava roupinhas especiais para Isabela, que facilitavam o uso das muletas. Lourdes separava sempre as peças de roupa mais macias para Mariana, que tinha a pele sensível. Os trabalhadores do cafezal faziam caretinhas e acenavam para as meninas quando elas apareciam na varanda. A fazenda, que tinha sido um cenário falso, começou a se transformar num lar de verdade. Os meses passaram. O processo contra Viviane seguiu seu curso lento pela justiça. Ela foi considerada culpada e condenada, não apenas pela lei, mas pelo Tribunal da Opinião Pública. Perdeu a guarda das filhas definitivamente. Foi sentenciada a anos de reclusão e ao pagamento de indenização. Seu nome, que antes aparecia em revistas como exemplo de maternidade inspiradora, agora era sinônimo de negligência e crueldade. Reinaldo pediu o divórcio assim que pôde. Não queria mais nenhuma ligação com aquela mulher além do necessário para as questões legais. E com o tempo, começou a se perdoar. Não completamente, porque a culpa de não ter visto, de não ter estado presente, de ter confiado quando deveria ter questionado, era algo que ia carregar para sempre. Mas aprendeu a transformar essa culpa em motivação para ser melhor a cada dia. As trigêmeas cresceram. Aos 6 anos, Isabela estava fazendo fisioterapia 3 vezes por semana e conseguindo andar distâncias cada vez maiores. Mariana tinha engordado, suas bochechas tinham voltado a ficar rosadas e os resfriados constantes tinham diminuído drasticamente. Júlia, com acompanhamento psicológico regular, tinha começado a falar sobre seus medos, a processar o trauma, a dormir melhor à noite. Num domingo de manhã, quase 1 ano depois de tudo ter acontecido,
Reinaldo estava na cozinha ajudando Marlene a preparar o café da manhã quando ouviu risadas vindas do jardim. Ele saiu para a varanda e viu suas 3 filhas brincando na grama. Isabela estava tentando ensinar as irmãs a plantar flores usando uma pazinha adaptada. Mariana estava suja de terra, rindo à toa. Júlia estava cantando uma música que tinha aprendido na escola nova que Reinaldo as matriculou na cidade. Ele ficou ali parado, apenas observando, com o coração tão cheio que doía. Marlene veio ficar ao lado dele, enxugando as mãos no avental. Os dois ficaram em silêncio por um momento, apenas vendo aquelas 3 vidas que quase tinham sido apagadas, mas que agora brilhavam com a intensidade de quem sobreviveu e aprendeu a viver de verdade. Obrigado, Reinaldo disse pela 100ª vez. Obrigado por não ter desistido delas. Marlene balançou a cabeça como sempre fazia. Eu só fiz o que tinha que ser feito. Qualquer pessoa com coração faria o mesmo. Mas os dois sabiam que não era verdade. Muita gente teria ficado calada, teria escolhido a segurança do silêncio em vez do risco da verdade. A fazenda continuou produzindo café, um dos melhores da região. Mas agora, quando as pessoas visitavam, o que mais comentavam não era apenas a qualidade dos grãos, mas a vida que pulsava naquela casa. As risadas que ecoavam pelos corredores, os desenhos coloridos grudados na geladeira, os brinquedos espalhados pela sala, as muletas cor-de-rosa encostadas na porta, os livros infantis empilhados na mesa de centro. Marlene continuou na sua rotina de sempre, acordando cedo, preparando o café, cuidando da cozinha. Mas agora, quando subia para levar o café da manhã para as meninas, era recebida com abraços apertados, beijos molhados, pedidos para que contasse mais uma história. E ela contava. Histórias simples sobre pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias quando o amor e a coragem se encontram no lugar certo. A história das trigêmeas da fazenda Santa Clara se tornou conhecida na região, mas não da forma que Viviane tinha planejado. Tornou-se uma história sobre como o mal pode se esconder atrás das aparências mais bonitas, mas também sobre como a bondade pode se manifestar nos lugares mais inesperados. Uma história sobre uma mulher simples que trabalhava numa cozinha, que não tinha diplomas pendurados na parede ou seguidores nas redes sociais, mas que tinha algo muito mais valioso: a coragem de fazer o certo, mesmo quando o certo era a coisa mais difícil do mundo. E sempre que alguém perguntava para Reinaldo como ele tinha conseguido salvar suas filhas, ele respondia com honestidade: eu não salvei. Quem salvou foi uma mulher que se importou mais com a vida delas do que com o próprio emprego. Foi alguém que viu quando todos nós estávamos cegos, que agiu quando todos nós estávamos paralisados. Foi Marlene. Anos depois, quando as trigêmeas já estavam maiores, numa tarde de domingo depois do almoço, Isabela perguntou ao pai sobre aqueles tempos difíceis que ela mal se lembrava. Reinaldo sentou com as 3 no sofá e contou a verdade, com palavras adaptadas para a idade delas, mas sem mentir. Contou sobre a mulher que deveria tê-las amado, mas escolheu machucá-las, e sobre a mulher que não tinha nenhuma obrigação, mas escolheu salvá-las. As 3 ficaram em silêncio por um momento, processando. Então Júlia, sempre a mais direta, perguntou: a tia Marlene é nossa heroína? Reinaldo sorriu com lágrimas nos olhos. Sim, ela é a heroína de vocês, e minha também. Naquela noite, as trigêmeas fizeram desenhos para Marlene. 3 desenhos diferentes, com lápis de cor e giz de cera, mostrando uma mulher com um avental segurando a mão de 3 menininhas. No desenho de Isabela, todas estavam sorrindo. No de Mariana havia flores ao redor. No de Júlia, havia um coração gigante acima de todas. E quando entregaram os desenhos na manhã seguinte, Marlene os recebeu com as mãos tremendo, leu as mensagens escritas com letras tortas. Obrigada por nos salvar. E chorou. Chorou de alívio, de gratidão, de amor. E assim, numa fazenda de café cercada por morros e silêncio, uma família que tinha sido quebrada aprendeu a se reconstruir. Não do jeito perfeito que aparece nas fotos de revista, mas do jeito real, com cicatrizes, com esforço diário, com tropeços e recomeços. E no centro de
Tudo, três meninas que aprenderam desde cedo uma lição que muitos levam a vida inteira para entender: que o amor verdadeiro não se mede em curtidas, em seguidores ou em aparências, mas em gestos silenciosos, em mãos que seguram quando tudo desmorona, em vozes que se levantam quando todos preferem ficar em silêncio. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Isabela, Mariana e Júlia e da coragem de Marlene tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa narrativa de superação, coragem e amor verdadeiro, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos lembram de que, às vezes, os maiores heróis são aqueles que ninguém nota, até que sua coragem mude tudo. Te esperamos no próximo episódio.